Que bom que você está comigo outra vez. Hoje eu quero compartilhar a lição de terça-feira, 23 de abril. Coragem para permanecer em pé. Estamos com o tema da semana, que é em defesa da verdade, Então, a gente estuda com base naquilo que está escrito, E nós vamos comparar agora alguns textos. Um que está em Atos 5, 28 e 32, Efésios 6, 10 a 12, Apocalipse 3, 11. Que princípio básico se encontra nesses textos? Então, nós vimos que os seguidores de Cristo enfrentaram muita dificuldade e perseguição. Mas, independentemente da situação desses crentes perseguidos, eles permaneciam fiéis a Deus contra toda e qualquer tipo de oposição. E uma das características dos valdenses, dos reformadores, trazendo agora para a Idade Média, era a lealdade absoluta a Deus, a obediência à autoridade das Escrituras e o compromisso com a supremacia de Cristo, não com o papado. Então a mente deles estava cheia de histórias de fé e coragem. E eles podiam dizer, como o apóstolo Pedro disse, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, em Atos 5, 29. E eles compreenderam que devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Está em Efésios 6, 10. Levar a sério o conselho de Jesus. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Está em Apocalipse 3, 11. Em vez de submeter as tradições romanas, esses fiéis, eles tiveram a coragem de defender as verdades da palavra de Deus. Então, os valdenses, se você não conhece a história dos valdenses, procure pesquisar sobre os valdenses. Eles foram um dos primeiros grupos a obter a Bíblia em sua língua. Jean Leger, um valdense que fazia cópias da Bíblia à mão, escreveu um comovente relato que inclui desenhos sobre essa atividade deles. Os valdenses copiavam secretamente as escrituras em suas comunidades montanhosas no norte da Itália e no sul da França. Jovens eram instruídos por seus pais a memorizarem grandes porções das escrituras. Então, equipes de copistas da Bíblia trabalhavam juntas. Então, muitos desses jovens viajavam na Europa como mercadores, compartilhando a verdade. Alguns se matriculavam em universidades e, à medida que a oportunidade surgia, eles compartilhavam partes das Escrituras com os colegas, guiados pelo Espírito Santo, não por uma igreja, não por uma religião, mas guiados pelo Espírito Santo, quando sentiam receptividade de alguém sincero, distribuíam partes da Bíblia. Muitos pagaram por sua fidelidade com a própria vida. Então, embora os valdenses não entendessem todos os ensinamentos bíblicos, eles preservavam a verdade da palavra de Deus por séculos, compartilhando ela com os outros. Então, e a vereda dos justos, diz a palavra de Deus, é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até o dia ser claro. Isso está em Provérbios 4, 18. Então, Salomão, ele comparou o caminho pelo qual Deus conduz seus filhos a um sol que se eleva. Então, depois que a escuridão engoliu o mundo, por séculos Deus levantou homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, que continuaram a buscar mais luz. Então, nós hoje, como podemos refletir a luz de Cristo, resplandecer em nossa comunidade? Então, como que nós podemos refletir a luz de Cristo? Eu penso assim que não tem como refletir a luz se nós não tiver uma experiência com Cristo. Não apenas uma experiência, mas um envolvimento com a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é luz. Então, a luz, ela serve para guiar o caminho, E se nós estamos na luz, nós podemos resplandecer nas trevas.
Então, que Deus nos ajude a ter coragem, como os nossos antepassados, a permanecer firmes naquilo que o Senhor outorgou para nós. Então, Deus seja louvado, né, por sua palavra, poder chegar a nós, que quantos deram sangue para que nós hoje pudéssemos ter acesso a essas gemas da verdade que Deus deixou para nós, porque ela é como uma carta de amor de um pai distante que deseja rever seus filhos. Então, que nós nos preparamos, o céu começa aqui, né, para que um dia nós possamos estar no céu para toda a eternidade. Que Deus nos ajude, nos fortaleça em nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém.